A mensagem que nós vamos trabalhar hoje, ela tem como tema rejeição. Vencendo a rejeição. E talvez algumas pessoas elas estejam pensando assim: eu não tenho esse problema. Isso é uma coisa que eu não tenho. Será? Porque a rejeição é algo que ela se instala no inconsciente da pessoa. Algumas coisas que elas acontecem na nossa vida, na história da nossa vida, e elas ficam guardadas no nosso inconsciente. Se eu não souber identificar o que ativa isso no meu inconsciente para afetar o meu presente, para afetar a minha vida, a rejeição ela sempre vem à tona e ela me prejudica. Então essa mensagem ela é uma oportunidade muito grande de Deus para nós fazermos uma avaliação da nossa vida no que diz respeito a isso. Quantos querem ouvir essa mensagem? Diga amém. Nós vamos ler o texto de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo de número 14. O texto da palavra de Deus diz assim: Samuel fez o que o Senhor disse quando ele chegou a Belém. As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Tu vens em paz? E respondeu Samuel: Sim, eu venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham para o sacrifício comigo. Então ele consagrou a Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou: com certeza, é esse aqui que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse para Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou ele a Samuel. E ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida Jessé levou a Samuel, mas este disse: também não foi esse aí que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. Em uma outra versão diz assim: ainda tenho o menor. Mas ele está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: traga-o aqui, e não nos atentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé então mandou chamá-lo. Ele veio, e esse menino era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Tirando o ruivo e belos olhos, o de boa aparência, só você me ver aqui que fica igual. Então o Senhor disse para Samuel: é esse aí, levanta e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu ele na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Põe a mão assim no seu coração, vamos orar. Meu Pai, glorifica o teu nome, Senhor. Dá glória ao teu nome através da pregação dessa palavra. Dá glória ao teu nome, Senhor, e me usa fazendo eu ser um canal. Simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos. Nós oramos como igreja, no nome do Senhor Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, Davi venceu muitas vitórias do lado de fora.
Davi venceu exércitos inimigos, Davi venceu por várias vezes os filisteus, Davi venceu o gigante Golias. Todos falam das vitórias que Davi teve do lado de fora, mas poucos falam da maior de todas as vitórias que Davi teve, que foi uma vitória aqui do lado de dentro. A vitória contra a rejeição. Davi só conseguiu ter essas conquistas do lado de fora, porque ele conseguiu primeiro ter uma vitória do lado de dentro. A vitória contra a rejeição. E é um fato que muitas pessoas hoje, elas não conseguem ter conquistas do lado de fora, porque elas estão perdendo sempre do lado de dentro. Perdendo do lado de dentro, porque em algum momento da sua vida, em alguma fase da sua vida, sofreram rejeição. E elas não sabem vencer essa rejeição. Talvez essa rejeição, ela veio dos seus pais, quando você era criança. Quando você era adolescente, pode ser que na sua casa você sofreu muita rejeição. Talvez a rejeição, ela pode ter acontecido com você no seu período de escola. Você nunca falou isso com ninguém, você nunca conversou sobre isso com ninguém, mas na sua época de escola, algumas coisas aconteciam lá que você foi se sentindo rejeitado naquele ambiente. Eu, preparando esse estudo, eu lembrei que na minha época de escola, eu era muito magrinho e tinha um cabelão assim, muito Black Power. E me chamavam, colocaram um apelido em mim de Lex Luthor. Eu nunca falei isso para ninguém, estou contando para vocês agora. No púlpito a gente conta as coisas, né? E aí, Lex? Nossa! Pois é, se eu não vencesse essa rejeição do meu período de escola, eu não teria vencido em muitas áreas da minha vida. Talvez a rejeição que você passou não foi nem dentro de casa e nem na escola, pode ter sido dentro da igreja. Em algum momento, você na igreja, pode ter sido quando criança, quando adolescente, ou até mesmo agora como adulto. Algo aconteceu em que você se sentiu muito rejeitado. Eu preciso lhe dizer que se você não vencer essa rejeição do lado de dentro, você não vai ter vitórias do lado de fora. A sua vida vai ser sempre um altos e baixos, e você não vai conseguir romper em áreas importantes da sua vida, porque essa rejeição, ela sempre te trava. Essa rejeição, ela sempre te amarra. Então é preciso vencer essa rejeição. E como nós vencemos? Vamos olhar Davi. Vamos aprender com Davi, como que Davi agia. E isso vai trazer um norte para minha vida e para a sua vida, para que possamos vencer a rejeição. Eu aprendo com Davi que uma pessoa que ela consegue vencer o espírito da rejeição, essa pessoa, ela não guarda mágoas e nem ressentimentos no coração. Davi poderia ficar completamente magoado com seu pai e com seus irmãos, mas durante toda a história e trajetória dele, você vê que ele não guardou mágoa. Porque se você guarda mágoa e ressentimento no seu coração, achando que isso vai prejudicar o outro, eu preciso lhe dizer que você está muito enganado. Guardar a mágoa e o ressentimento não prejudica o outro, prejudica você mesmo. Então não guarde. Por mais que tenha sido doloroso demais o que você sofreu e o que fizeram contra você, não guarde. Não guarde. Quando você olha Davi, ele continua amando a sua família. Amando seu pai e amando seus irmãos, mesmo depois de ter sido rejeitado. Eu lembro, às vezes, algumas histórias que a minha esposa conta, de que dos irmãos dela todinho, quem mais tomava couro era ela. Alguém tomava couro em casa? E ela conta, mas eu não fazia nada, meus irmãos aprontavam tudo. E eles colocavam a culpa dentro de mim, a minha mãe vinha, ó, descia a lenha. E aí ela conta que ela apanhava muito e a mãe descia a lenha, e ela ficava escrevendo cartinha de amor para a mãe.
Está aqui um exemplo de alguém que não guardava ressentimento, não guardava mágoa. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15 diz: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Se você deixar a amargura ela tomar o seu coração, isso vai se transformar em uma perturbação para a sua vida, vai perturbar você mesmo. Então não permita entrar no seu coração essa amargura, não permita. Davi nos ensina que, mesmo sendo rejeitado, nós não podemos deixar de fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Se você olhar aqui o texto, Davi ele continua a todo instante servindo o seu pai. Quando o seu pai mandou chamar e falou bem assim: manda chamar Davi, Davi chega. Sim, senhor papai, o que o senhor quer? Ele foi rejeitado. Ele não foi convidado para o jantar com o profeta Samuel, que era uma autoridade super reconhecida da época. Ele não foi convidado para participar do banquete, não, mas na hora que o pai manda chamar Davi, o pai de Davi dava missão para Davi, Davi continuava fazendo o que era a sua missão. Agora pare para pensar quantas pessoas que elas não fazem aquilo que é a missão delas, porque em algum momento elas foram rejeitadas. Você tem ali uma tarefa que o seu pai, ou a sua mãe, ou alguém mandou você fazer, ou o próprio Deus mandou você fazer algumas coisas, você fala assim: não vou fazer mesmo. Olha o que fizeram, não vou fazer. Então, se é uma responsabilidade que Deus deu para você, se é uma missão que os seus pais deram para você, se é uma missão que é sua, não deixe de fazer o que você tem que fazer, porque em algum momento as pessoas te rejeitaram, ou nem te rejeitaram, mas você se sentiu rejeitado. Porque existem situações em que você não foi rejeitado, as pessoas não te rejeitaram, foi a maneira como você se sentiu. E aí, se você deixa de fazer aquilo que é missão sua, você acaba deixando a rejeição te dominar. Davi nos ensina que uma pessoa que ela venceu o espírito da rejeição, ela não se isola, ela não se afasta, ela não some. Quando Jessé, ele chamava Davi, estava ali presente. Você imagina no momento em que Jessé manda: vou ter que chamar Davi, ele está lá no pasto, vou ter que trazer ele para cá. Davi lá no meio das ovelhas poderia inventar um monte de desculpas. Falar assim: não posso, não vai dar, é muita sujeira aqui, papai. E tem um monte de gente que dá desculpas para estar longe e distante de quem Deus quer que você esteja, porque em algum momento entrou em você um espírito de rejeição. Então você fica dando um montão de desculpa. E Davi não. E aí, meu querido, gostando desse conteúdo poderoso? É isso aí, eu quero ver você avançar, crescer, expandindo em todas as áreas da sua vida, viu? Tem um recado muito importante para você agora. Dia 2 de novembro, nós vamos estar realizando a nossa Conlisul, Conferência Liderança de Sucesso. Você sabe que essa é uma conferência de treinamento e capacitação, mentoria para pastores e líderes que querem avançar, experimentar crescimento na sua vida e no seu ministério. E para essa edição da Conlisul, nós vamos ter o pastor Eibe Uber aqui ministrando algo especial, o apóstolo Joel Pereira. E eu vou estar também fazendo parte desse time para trazer uma mensagem que vai abençoar poderosamente a sua vida. Se você quiser participar, clica no link que está aqui embaixo. Mas é para você que quer crescer. Se não quer crescer, não clica não, esse negócio não é para você, viu? Então bora nessa, arrebentar a boca do balão, Conlisul 2022. Espero você aqui. Então algumas pessoas, você fala bem assim: por que você não vem na célula? O que houve? Eu estou sentindo sua falta na igreja, você não vem aqui.
E aí a pessoa dá um monte de desculpa. Na verdade, nenhuma daquela desculpa é o fato, é a verdade. É apenas um motivo que a pessoa criou para ela se isolar. E a prova de que ela está com o coração ferido com a rejeição é ela ter se isolado. Não se isole. Quando você lembra algumas histórias na Bíblia, como por exemplo a do profeta Elias, que ele começa a se sentir rejeitado por Deus, porque Deus não tinha dado uma vitória, talvez eliminado Jezabel, porque Deus poderia ter feito alguma coisa e não ter permitido Jezabel vir com a ameaça que ela veio. O profeta vai se isolar e se esconder dentro de uma caverna, porque aqui dentro dele se instalou o espírito da rejeição. E pessoas que estão na caverna, por causa do espírito da rejeição, estão prejudicando a si mesmo. Você está prejudicando o seu futuro. Você está atrapalhando as coisas lindas e poderosas que Deus tem para fazer e para realizar na sua vida e através da sua vida. Não se isole. O problema é que quando as pessoas se isolam, elas aumentam cada vez mais a ferida. Quanto mais você se isola, mais a ferida ela aumenta. Quanto mais você se isola, mais você se fecha para a cura que Deus quer fazer acontecer. Aprendemos com Davi, gente, que se nós queremos vencer a rejeição, o espírito da rejeição, nós não podemos ter o nosso coração fechado. Meu coração precisa estar aberto e quebrantado para a unção que Deus quer derramar na minha vida. E aí olha só que coisa linda que diz aqui no versículo de número 13 desse texto. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu a Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Davi voltou para Ramá. Você sabe que quando o profeta Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, Davi ele é revestido pelo Espírito Santo. E por que Davi é revestido pelo Espírito Santo? Porque o coração dele estava aberto. O coração dele não está fechado. Quando chega uma oportunidade que Deus quer trazer para a sua vida, para você ser honrado, para você ser exaltado, o que está ele encontrando no seu coração? Um coração aberto ou um coração fechado? Porque se Davi está com o coração fechado, na hora que o profeta fala, é você que é o escolhido, ajoelha aqui que eu vou derramar o óleo sobre a sua cabeça. O coração fechado ia manifestar arrogância, prepotência, sentimento de vingança. Agora, vocês tudo vão ver agora o que eu sou. Não. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, porque Davi tinha um coração aberto, um coração quebrantado. Quem é você quando Deus começa a te honrar e a te exaltar diante das pessoas que um dia te rejeitaram? Quem é você? Quando as coisas na sua vida começam a acontecer, você tem um coração tão fechado, em que manifesta arrogância, aonde manifesta espírito de vingança. A prova de alguém que não tem rejeição no seu coração, é o meu coração, ele está aberto. Uma vez, eu conto no meu livro O Poder dos Líderes que Crescem, eu fiquei 1 ano travado, 1 ano as coisas travadas, porque eu permiti o meu coração se fechar, com algumas coisas que fizeram contra mim, até que eu tive que entender, de que aquilo estava me prejudicando, e eu precisava abrir o meu coração, e então eu recebi a orientação de um pastor amigo, que me disse, Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba.
E eu queria dizer para algumas pessoas que estão aqui: se o seu coração se fechar, a unção de Deus vai acabar. Não permita seu coração se fechar. Não permita o seu coração estar fechado, porque Deus, no meio de tudo que você está passando, Ele está fazendo um processo acontecer na sua vida, e esse processo é necessário para o momento onde você vai assumir uma posição de honra e de exaltação. Não feche o seu coração para não atrapalhar o processo. Não feche. Aprendemos com Davi que, se queremos vencer o espírito da rejeição, nós precisamos estar abertos para um novo tempo e para a oportunidade que Deus coloca à nossa frente. Pessoas que venceram a rejeição, elas estão sempre olhando para a nova página da história. Elas não estão amarradas lá atrás. Esse momento aqui da unção foi uma nova oportunidade. Deus estava virando uma página na vida de Davi. Você é aquele menininho lá que cuida das ovelhas, que era rejeitado pelos seus pais. Agora eu estou ungindo, você está aberto para a oportunidade. Só abraça as oportunidades para um novo tempo aqueles que venceram a rejeição. Se você não venceu a rejeição, toda oportunidade que Deus estiver dando para você escrever uma nova história na sua vida, você não vai escrever, você vai voltar lá atrás. E você volta lá atrás, e você fica amarrado lá atrás de novo. E a nova história, ela não se escreve, e o novo tempo de Deus não chega, apesar dele te chamar para isso, e colocar oportunidades na sua frente para isso. E eu acredito que algumas pessoas que estão aqui estão tendo a oportunidade de começar uma nova história na sua vida. Estão tendo a oportunidade de recomeçar diferente. Estão tendo a oportunidade de esquecer tudo que ficou lá para trás e recomeçar novamente. Aprendemos com Davi que uma pessoa que venceu a rejeição, ela está disponível para servir, sempre disponível a servir. É maravilhoso você olhar aqui o texto, onde Jessé, ele chama Davi. Olha o que diz aqui o versículo de número 17 e 18, capítulo 16, versículo 17 e 18. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e traga ele aqui. Então um dos oficiais respondeu: eu conheço o filho de Jessé. Quem era o filho de Jessé? O Davi. Ele é lá de Belém. Ele sabe tocar harpa, é um guerreiro, é valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi, ele mostra de que ele vencia o espírito de rejeição, porque ele sempre estava disponível a servir. E a prova é de que quando o rei precisa de alguém, todo mundo sabe, tem lá o filho de Jessé, aquele menino é bom, aquele menino serve. Agora pense comigo, quando a rejeição entra em alguém, normalmente entra com qual tipo de fala? Você não serve para nada. A rejeição entra: você não presta para nada. É assim que entra a rejeição. Só que o contrário de não servir para nada é o quê? O contrário de não servir para nada é servir para tudo. Então, se o inimigo queria instalar em Davi, na sua mente, no seu coração, um pensamento de que ele não servia para nada, Davi começa a mostrar o contrário. Ao invés de não servir para nada, eu vou estar disponível e eu vou servir para tudo. Tudo que precisarem de mim, eu estou disponível para servir. Papai precisa de mim, eu estou disponível para servir. O irmão precisa de mim, eu estou disponível para servir. O rei precisa de mim, eu estou disponível para servir. O inimigo dizia que eu não servia para nada, então eu estou aqui em atividade mostrando: eu sirvo para tudo. Sirva!
Sirva! Irmão, talvez o inimigo colocou na sua mente, colocou no seu coração, enviou uma seta no seu coração com uma fala que liberaram para você de que você não ia dar para nada, de que você não serve para nada, de que você não presta para nada. Eu preciso lhe dizer de que Deus não pensa isso de você. Deus pensa de você de que você serve, de que você é especial, de que você é importante para esse mundo, você é importante para a sua família, você é importante para essa igreja, você serve, serve sim, aleluia, você serve. Você serve. Você tem sobre a sua vida tanto uma unção de servir, que você vai servir o seu vizinho do lado. Fala para o seu vizinho do lado: essa noite eu vou te servir, pagando uma pizza para você. Pastor, não dá para servir, pastor, a coisa está feia, estou sem grana. Não dá para servir uma pizza? Chama para sua casa e serve pelo menos um miojo, mas serve porque Deus te chamou para servir. Chama para sua casa, senta lá na sua casa e vai bater um papo. E você pode não servir com a melhor pizza da pizzaria aqui de Itaipuaçu, mas você vai servir com o seu coração, você vai servir com o que você é, você vai servir com a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Pode ser comendo pizza, picanha ou miojo, o importante é eu servir com a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Quando fala de comida, esse povo fica muito alvoroçado. Você acredita que eu sei que já tem gente que está pensando na pizza aqui depois do culto agora? Aí. Mas nós aprendemos com Davi que pessoas que venceram a rejeição, elas estão sempre cheias de fé para encarar os desafios que aparecem. Sempre. Quem é amarrado pela rejeição quando escuta só o que eu vou te falar. Quando uma pessoa, ela foi travada na rejeição, quando aparece um desafio diante dela, sabe o que ela faz? Ela se encolhe assim, ó. Não sou nada, não sou ninguém. E o desafio cresce. Não dá para você romper barreiras assim. Quando alguém venceu o espírito da rejeição, um dos filmes que eu quero ver quando eu chegar no céu, falar: Deus, bota no telão de LED do céu, eu quero ver a batalha de Davi contra Golias. Davi prova de que ele venceu o espírito de rejeição quando o Golias está afrontando Israel e ele apresenta para Saul e fala bem assim: olha aí, ele foi rejeitado aqui de novo, hein? Ele fala para Saul assim: Saul, pode contar comigo que eu vou lutar contra aquele gigante, Golias. E Saul fala: menino, você nem saiu da fralda ainda, você quer lutar o tamanho dele, olha o seu. Então, naquele momento Davi foi rejeitado de novo. Só que a rejeição não encontrava espaço no coração de Davi. Sabe o que o Davi fala para o Saul? Olha aqui, seu rei, eu já consegui vencer uma batalha contra o urso e contra o leão, lá em casa protegendo as ovelhas do papai. E depois que eu venci aquela batalha contra o urso, contra o leão, eu fui vencendo outras batalhas, e o mesmo Deus que me deu vitória sobre aquelas batalhas vai me dar vitória sobre esse gigante, esse filisteu incircunciso. Você pode não acreditar em mim, Senhor Rei, mas eu queria dizer de que o Deus que eu sirvo, Ele é muito maior do que o Deus daquele filisteu incircunciso. Toda a nação, quando eu encarar aquele gigante, derrubar ele no chão, arrancar a cabeça dele, saberá de que maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Saberá toda a nação de que há um Deus em Israel. Aleluia! Então Davi vai para dentro do desafio. O gigante, Golias amedrontava todo mundo. Davi era pequenininho.
mas não amedrontava Davi. E a prova de que ele venceu o espírito da rejeição era a fé que ele tinha em Deus para encarar grandes desafios. Irmão, preciso te dizer, eu amo grandes desafios. E toda vez que aparece um grande desafio na minha frente, eu olho e respiro fundo e falo bem assim, essa é a prova de mostrar de que eu tenho um Deus, eu creio em um Deus que já arrancou dentro de mim todo o sentimento de inferioridade e rejeição. Vou para dentro do desafio. Essa é a prova. Davi nos mostra que uma pessoa que venceu a rejeição, ela tem nas suas atitudes a manifestação da honra. Só pessoas curadas, só pessoas saradas, elas conseguem manifestar atitudes de honra, mesmo depois de terem sido rejeitadas. Olha o exemplo de Davi, coloca na tela, capítulo 17, versículos 57 e 58. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner o levou perante a Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Então Davi chega lá, diante de Saul, com um troféu na mão, a cabeça do Golias, já tinha derrubado lá. Aleluia. E olha o que aconteceu. E Saul lhe perguntou: menino, de quem que você é filho, meu jovem? Então respondeu Davi: eu sou filho do teu servo Jessé, lá de Belém. Vou abrir para você aqui um negócio. Quando Davi está com a cabeça do gigante, ali, comemorando a vitória, celebrando a conquista, Saul manda chamar, ele está na frente de todo mundo. E aí o Saul pergunta para Davi: menino, você não é vitorioso mesmo? Fala para mim quem que é o seu pai. Agora Davi poderia dizer assim: nem lembro do meu pai. Mas Davi bate no peito e ele fala: o seu servo é filho de Jessé, lá de Belém. Meu pai pode ter me rejeitado, mas eu não vou deixar de honrar o meu pai pelo erro de rejeição que ele teve. Eu continuo honrando, eu continuo valorizando o nome do meu pai, mesmo que ele tenha em algum momento me rejeitado. A prova de alguém que venceu a rejeição é a manifestação da honra após ter sido rejeitado. E para terminar, eu quero mostrar para você 1 Samuel 18:5, bota na tela para mim, 1 Samuel 18:5. Tudo o que Saul lhe ordenava a fazer, Davi fazia com tanta habilidade. Mais uma manifestação de honra. Antes de lutar contra Golias, Saul rejeitou Davi. Mas mesmo depois da conquista, Davi continuava a fazer tudo o que Saul lhe ordenava. Honra. Honra. Agora, olha o que acontece. Não, deixa lá, por favor, não é para mudar nada, queridos. A habilidade que Saul lhe fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército, diga aleluia. E isso agradou a todo o povo, bem como os conselhos de Saul. Aquele que tinha sido rejeitado, agora ele está sendo exaltado diante de todo o povo. Por quê? Honra e vencer a ferida da rejeição. Por favor, fique de pé. Olá, querido
que bom que você veio, que bom que você assistiu essa mensagem. Espero que ela tenha sido impactante para você. E eu preciso dizer que antes de ser impactante para você, ela foi para mim. Deus me abençoou tanto com essa pregação. E eu tô lá escrevendo, né, fazendo o meu esboço dessa mensagem e eu tô dando glória a Deus. Eu tô pensando quanto que as pessoas serão abençoadas. Eu tô vibrando aqui, adorando a Jesus. Você pode fazer isso também, sabe como? Dando aqui o seu like, comentando alguma coisa nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós queremos toda semana crescer com Deus ao seu lado. Vamos embora junto comigo nessa? Então, se inscreve aqui no canal, dá o like, faz seu comentário, bênção completa. Eu espero você no nosso próximo vídeo.